Finalizando essa aula de hoje, atividades fenômenos acústicos, volume 9, capítulo 18, páginas 52 a 53. Isso vai fechar a nossa semana do dia 14, do dia 4 ao dia 8 de maio. Então vamos lá para os exercícios. Primeiro exercício, em um forno de micro-ondas, o processo de aquecimento é feito por ondas eletromagnéticas que atingem o alimento ali colocado, incidindo assim nas moléculas de água nele presente. Tais ondas de frequência 2,45 GHz atingem aquelas moléculas que, por possuírem esta mesma frequência natural, passam a vibrar cada vez mais intensamente. Olha lá, ó, molécula de água vibrando na mesma frequência das ondas geradas pelo forno. Então, deste modo, podemos afirmar que o aquecimento descrito é decorrente do seguinte fenômeno ondulatório. Letra A, batimento. B, refração. C, interferência. D, ressonância. E difração. Bom, batimento não pode ser. Por quê? Porque batimento é um fenômeno acústico que ocorre com frequências de valores diferentes, mas que são muito próximas. E quando elas atingem o nosso ouvido, a gente não consegue distinguir uma da outra. Então não é isso. Refração, não vai mudar de meio. O que está acontecendo aí é que as moléculas de água elas passam a vibrar na mesma frequência das micro-ondas. Interferência? Também não. Tá? A água não está gerando frequência para interferir com a frequência do micro-ondas. Ressonância? Sim. Ressonância é o fenômeno no qual os corpos passam a vibrar na mesma frequência de uma fonte qualquer. Difração não pode ser porque não está contornando o obstáculo. Então, por que a resposta é a letra D? Olha lá, ó, a frequência das ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho de micro-ondas coincide com a frequência natural de vibração das moléculas de água presentes nos alimentos. Com isso, essas moléculas entram em ressonância e isso acaba por resultar no aquecimento deles. Ou seja, se a molécula de água entrou em ressonância, ela começa a vibrar. Essa vibração causa aquecimento. Tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Não fica bom esquentar pizza no micro-ondas, mas é mais ou menos isso daqui. Olha lá, as moléculas de água em vibração, na mesma frequência das ondas, ó, estão vendo as ondas produzidas pelo micro-ondas? Elas entram em ressonância na mesma frequência dessas ondas. Tá? Então a resposta é a letra D. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? Bem fácil. 2. Um atirador dispara com uma arma cujo som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Após 8 segundos, o atirador ouve o eco do som emitido no disparo. Calcule a distância entre o atirador e a superfície que refletiu o som. Vamos entender uma coisa. Essa velocidade do som ela não vai variar. Não estou mudando o meio de propagação do som do disparo. Então, se essa velocidade de 340 metros por segundo do som não varia, e ele escuta o som do disparo, emitido pelo eco do som do disparo, 8 segundos depois, isso significa que o som emitido demorou 4 para ir, o som refletido também demora 4. O que vai acontecer? Ele disparou, encontrou o obstáculo, voltou. O que ele vai ouvir 8 segundos depois? O som do eco.
Beleza? É um trabalho fazer isso, imagino. Então observe, como o eco foi ouvido 8 segundos após o disparo, o eco, hein, gente, tem que deixar bem claro isso. Eu não tô estabelecendo uma relação aqui entre o som na hora que ele disparou. Ele vai ouvir dois sons, o som que ele, na hora que ele dispara e depois de 8 segundos o som do eco do disparo, tá? Vou voltar aqui, ó. Olha lá, disparou, a onda foi emitida com 4 segundos, ela foi refletida com mais 4 segundos, por quê? Porque ele escuta o som do eco 8 segundos depois. Aí, ó, o som do eco é essa animação aí, tá? Então veja, como o eco foi ouvido 8 segundos após o disparo, o som levou 4 segundos para ir até o anteparo e 4 segundos para voltar ao atirador. Então, ó, se eu considerar só a distância do tempo que o som levou para encontrar o anteparo, eu calculo essa distância que ele se encontra do anteparo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado. 8 segundos é o som, é o tempo considerando tudo. Disparo, anteparo e volta para o atirador. Então o tempo que ele gasta para ir é o mesmo que ele gasta para voltar. Observe que na relação aqui tem que ser uma pegadinha, hein, pessoal? Se eu dividir por 8, eu estou encontrando uma distância 2 vezes menor. Eu tenho que tomar cuidado. Então é 4 segundos para ir e 4 segundos para voltar. Logo, se eu multiplicar esses 4 segundos por 340, eu vou ter os 1.360 metros que ele se encontra do obstáculo. Se utilizar 8 segundos como tempo, eu tenho que multiplicar ΔS por 2. Porque aí o que vai acontecer? 8 segundos é o tempo que levou para ir e para voltar. Então, se foi e voltou, eu dobro a distância. Tá? Vai dar 4 no denominador do mesmo jeito. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, 1.360 metros. 3. Os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biosonar ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Para isso, ele emite um ultrassom a uma distância de 5 metros do objeto com uma frequência de 100 kHz e comprimento de onda de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros. Dessa forma, o tempo de persistência acústica, ou seja, a permanência da sensação auditiva desses mamíferos voadores, é de aproximadamente quanto? Bom, para eu saber esse tempo aí, eu tenho que primeiro calcular a velocidade de propagação dessa frequência em ultrassom que ele emite. Isso daí eu vou relacionar com a equação fundamental da ondulatória. Então olha lá, ó, o que o morcego faz? Ele emite uma frequência de 100 kHz com comprimento de onda de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros, que vai ser propagada a uma distância de 3 metros. Então eu preciso saber qual que é a velocidade que essa frequência aqui emitida tem. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Pela equação fundamental da ondulatória. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda é de 3,5 vezes 10 a menos 3 vezes a frequência de 100 kHz, ou seja, 100 vezes 10 a terceira. Esses dois camaradas aqui cancelam. Então a velocidade de propagação da onda emitida pelo morcego é de 350 metros por segundo. Aí o que o morcego tem que fazer? Ele tem que emitir essa frequência para localizar um inseto ou para desviar de um obstáculo. Então, se ele emite essa frequência para localizar e desviar, eu tenho que considerar a onda emitida e refletida. Tá? Então, eu dobro a distância nesse caso. Olha lá, ó. Considerando que 5 metros é a distância mínima até o anteparo, para que o morcego perceba a repetição do som por eco, e não apenas por seu reforço de reverberação, nós temos que essa velocidade de 350 metros por segundo vai ser a distância dividida pelo tempo. No caso, a minha distância
ela vai ser dobrada, porque ele tem que perceber isso daí por eco, não por reverberação, tá? Então, se eu dividir 10, que é o numerador aqui, por 350, o tempo aí para ele perceber esse obstáculo ou um inseto, através dessa frequência emitida, é de 3 centésimos de segundo. No caso, a resposta é a letra C. Quarto exercício. Uma fonte de repouso emite um som de frequência 2000 Hz, que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. A velocidade com que um observador deve se aproximar dessa fonte, de modo a perceber um som de frequência 4000 Hz, vale em metros por segundo quanto? Bom, o que ele quer? Ele quer a velocidade do observador, considerando que a velocidade da fonte é de 300 metros por segundo e a velocidade do som, perdão, 300 metros por segundo, a fonte está em repouso e a frequência emitida por essa fonte é de 2000 Hz. No caso, esse 4000 Hz aqui é a frequência aparente, é a frequência que o observador vai captar, tá? Por estar se aproximando dessa fonte. Então a gente tem que fazer aquela relação, tem que estabelecer o referencial. A gente sempre orienta do observador para a fonte. Então eu aproveitei o desenho da apostila. Olha lá, ó, referencial. É do observador para a fonte. Tudo que está na direção desse referencial é positivo. Tudo que está na direção contrária é negativo. Só que no nosso caso, a fonte está em repouso, então ela não vai nem contar naquela expressão nossa, né? Então, ó, a frequência aparente é a frequência real que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Bom, no caso nosso, é mais. Está na mesma orientação, ó. Essa aqui não tem. A fonte está em repouso. Ah, ficou fácil, né? Se eu dividir 2000 por 2000 e 4000 por 2000, eu vou ter 2 no primeiro membro, olha lá, ó. 2, 1. Certo? Isso daqui que eu fiz é a mesma coisa de pegar esse 2000 porque está dividindo para o lado de cá. Então, o que eu vou ter aqui? Multiplicando em cruz, esse meu denominador que ficou aqui, que é 300, passando multiplicando 2, vai ficar 600. 600 igual a 300 mais a velocidade do observador. No caso, a velocidade do observador é de 300 metros por segundo. Assim, é um negócio assim surreal, né? Se a gente considerar o observador uma pessoa, tá andando com a velocidade de 300 metros por segundo, caramba, dá 1080, 1080 km por hora. É bem surreal, né? Se multiplicar por 3,6 isso daqui. Mas enfim, para efeito de cálculo, tá aí a velocidade do observador. A resposta é a letra A. Também relacionando ao efeito Doppler, esse daqui vai ser legal porque a gente vai poder mudar a orientação do referencial em relação ao observador e à fonte. Dá para a gente destacar bem isso. Ó, segunda figura a seguir, A é uma ambulância que se move com velocidade de 30 metros por segundo, aqui ó. E C é um carro que se move no sentido contrário ao da ambulância com uma velocidade de 10 metros por segundo. Belezeira. A sirene da ambulância, ou seja, a fonte, emite um som de frequência 900 Hz. Se a velocidade no som no ar, supostamente em repouso, é de 330 metros por segundo, calcule a frequência aparente do som ouvido pelo motorista de C antes do cruzamento de seu carro com a ambulância. Então, a representação aqui é a seguinte, ó. Ambulância, carro. Ambulância é a fonte.
carro é observador. Então eu tenho que orientar a trajetória do observador para a fonte. Olha lá, ó. A orientação positiva é para a esquerda. Tá? Porque é sempre do observador para a fonte. Então nós temos essa orientação positiva. Então no caso, a velocidade do carro ela é mais 10 metros por segundo e a velocidade da ambulância é menos 30 metros por segundo. Volto a afirmar. Por quê? Porque é em relação a essa orientação aqui, ó, que é sempre do observador para a fonte. Então, ó, orientando-se uma trajetória no sentido do observador C para a fonte a velocidade do observador fica positiva e a da fonte fica negativa. Isso daqui é um sinal de mais ou de menos é na hora de eu jogar lá na equação do efeito Doppler, tá? Isso é só para a gente poder ter a ideia da orientação. Então, ó, a velocidade do observador é a velocidade do carro, 10 metros por segundo. A velocidade da fonte é a velocidade da ambulância, é 30 metros por segundo. Por que eu não coloquei o sinal de menos aqui? Para não confundir aqui. Tá? Porque senão eu vou pôr menos, vai dar mais. Eu tenho que tomar cuidado. Eu vou relacionar o sinal com o que eu tenho na expressão. O observador está na mesma orientação da trajetória. Então, olha lá, ó, é mais 10. A fonte está na orientação contrária. É menos 30. Então, eu vou ter 900 que multiplica 340 sobre 300. Aí ficou fácil, né? É só cortar. 900 com 300, vai dar 3 ali, multiplicou. Olha lá, o som fica mais agudo. A frequência real era 900. A frequência aparente, que esse cara no carro escuta, é de 1020 Hz. Ficou mais agudo. Beleza? Aí vamos fazer o seguinte. Em relação à questão anterior, determine agora a frequência aparente do som ouvido pelo motorista C depois do cruzamento de seu carro com a ambulância. Qual que é a ideia agora? É determinar matematicamente que essa frequência vai ficar menor que 900. O som vai ficar mais grave. Então, vamos orientar agora. Mudou tudo, ó. O carro passou, a ambulância foi. Qual que é a orientação? É sempre do observador para a fonte. Agora inverteu a orientação. Olha lá, ó. Observador para a fonte é mais. Então, meu carro agora é menos, a ambulância é mais. Olha lá, orientando-se a trajetória no mesmo sentido do observador C para a fonte, a velocidade do observador fica negativa e a da fonte fica positiva. Então, o que nós vamos ter? A efeito de valor numérico, tá? Não coloquei o menos aqui para não atrapalhar aqui. Ó, observador, que é o carro, 10, fonte, que é a ambulância, 30. Só que o carro está no sentido contrário. A ambulância está no mesmo sentido. Então, ó, para o carro aqui vai ficar menos, para a ambulância aqui vai ficar mais. Olha lá, que facinho. Aí é só operar isso daí, vai dar 900 vezes 320 numerador, 360 denominador, simplifica, eu resolvi simplificar, dá 2,5. É mais fácil simplificar do que multiplicar e depois dividir por 360, né? Ah lá, ó, aprovado, 800 Hz. Então é igual a história daquele vídeo. Na hora que o carro passou buzinando, a frequência ficou aguda. Depois que ele passou, a frequência ficou grave. Beleza, gente? Aí, ó, que lindo. Bom, o último aí, do ITA. Quando em repouso, uma corneta elétrica emite um som de... Quando em repouso, perdão, uma corneta elétrica emite um som de frequência 502 Hz. Exercício do ITA. É de arrebentar. Numa experiência acústica, um estudante deixa cair a corneta do alto de um edifício. Qual a distância percorrida pela corneta durante a queda até o instante em que o estudante detecta o som de frequência 485 Hz? Despreza a resistência do ar e ele pede ainda para considerar G igual a 9,8. É para arrebentar com o caboclo mesmo, viu? Bom, o que a gente tem que fazer? Nós temos que estabelecer uma orientação aí. Tá? O moleque largou a corneta de cima do prédio e depois de um certo tempo ele ouviu a frequência mais baixa, ou seja,
a fonte está se afastando do observador, certo? Então, para eu calcular essa altura aí, que essa frequência é de 485 Hz, eu tenho que calcular qual a velocidade que essa fonte tem na hora que ela atinge essa frequência e depois jogar a equação de Torricelli. Fácil. Então, ó, tem todo esqueminha aí. O que aconteceu? Esse rapazinho que não tinha o que fazer, largou a corneta de cima de um prédio, numa variação de altura H, onde a frequência da corneta, na hora que ele estava lá segurando ela, antes de soltar, é de 512 Hz. Depois de um determinado intervalo de tempo, que causa esse deslocamento vertical aqui, a frequência que ele escuta, que é a frequência aparente, é de 485 Hz, sendo que a velocidade inicial da fonte é zero. Ou seja, eu tenho que calcular a velocidade da fonte para essa condição aqui de ele ter percorrido essa distância. Então, primeiro eu tenho que trabalhar no efeito Doppler, depois na equação de Torricelli. Então, ó, qual que é o referencial? O referencial positivo é do observador para a fonte. Então, o que nós vamos ter aí? Ó? O estudante observa um fenômeno de efeito Doppler, onde a frequência observada F será dada por essa frequência F, que é a frequência aparente, é a frequência da fonte, né? A frequência original, dividido por V sobre Vs mais Vf. Por que mais? Porque está na orientação. Tá? Está na mesma orientação. Bom, trocando o valor aí, ó, sendo Vs a velocidade do som, Vf a velocidade da fonte. Assim nós determinamos a velocidade da fonte nessa distância percorrida aí. Olha lá, ó, frequência aparente é a menor, 485. Por quê? Porque a fonte está afastando. Frequência real, 512. Velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo. E eu calculo a velocidade da fonte. E o interessante é o seguinte, só vou voltar uma coisa aqui. Voltando aqui, só para vocês terem uma ideia. Exercício do ITA. Tá, tudo bem, exercício do ITA. Ele deu a aceleração da gravidade no local, mas ele não deu a velocidade de propagação no ar. Então, você tem que partir do princípio que essa velocidade é de 340 metros por segundo. Olha lá, voltando, ó. Resolvendo essa expressão aqui, eu não fiz o passo a passo aqui, pessoal, porque ia tomar um tempo assim enorme, tá? A história aqui é passar 512 dividindo 485, depois multiplicar esse denominador, depois subtrair 340. Você chega no resultado onde a velocidade da fonte para essa frequência aparente aí de 485 é de 18,9 metros por segundo. Bom, agora o que eu faço? De onde é possível agora calcular a altura da queda até a emissão do som observado através da equação de Torricelli. Onde? Vamos entender uma coisa. O moleque soltou essa corneta aqui. Ele não tinha o que fazer. Ele soltou a corneta aqui. Então a velocidade inicial dele é zero. A velocidade final, que é a velocidade da fonte, 18,9 metros por segundo. Aí é só substituir, ó. 18,9 ao quadrado igual a zero ao quadrado, mais 2 vezes o 9,8, que beleza, vezes h. Aí vai dar 19,6 vezes h igual ao resultado de 18,9 ao quadrado, que é 357,21. Passando, dividindo, a gente chega a 18,3 metros, que é a altura que esse menino que não tinha que fazer fez. Tá? Então, com isso, gente, a resposta é a letra D e a gente encerra essa parte aí, efeito Doppler. Bom, sugestão de atividades, exercícios de 5 a 10 da seção Hora do Estudo, páginas 62 e 63. Tá? No esquema de sempre, no meu e-mail, e entregar até o dia 8/5, tá? Eu tô assim, tô muito satisfeito, o pessoal tem cumprido, apesar da gente não ter um contato
real, né? A gente está só por contato virtual, a gente está conseguindo conciliar tudo. No mais, uma boa semana a todos e até a nossa próxima aula. Um abraço.